fazer a explicação para que os ouvintes possam entender a presença da professora Marleide aqui no programa Rotativo News. No dia 10 de novembro, nós foi feita um protesto por parte de trabalhadores, principalmente CUT, UNE, MST, que dominaram esse processo pelo país afora, contra a PEC 241, aquela que limita gastos do governo federal. PEC essa que foi aprovada, mas que alguns segmentos da sociedade não queriam que ela fosse aprovada por achar, e é um direito, de que pode prejudicar ou prejudicará principalmente a saúde e principalmente a educação. Aqui em Feira de Santana, nesse dia, o Tayuri Reis entrevistou o presidente do Sindicato dos Transportes, onde disse que realmente os ônibus não sairiam e não saíram aqui em Feira de Santana. Diante dessa situação, eu que sempre defendi a PEC 241, fui e disse contra o governo Lula que isso era culpa, a situação que nós nos encontramos, financeiramente falando, economicamente falando, era culpa do governo, culpa do governo Lula e culpa do governo Dilma, que gastou de maneira irresponsável. E a PEC se fazia necessária para que outros governos, não fizessem esse tipo de gasto de maneira irresponsável, e nós que vamos pagar a conta, essa que é a realidade. Durante todo esse processo, essas críticas veementes, e chamei, sim, o governo Lula de ladrão, de Dilma incompetente. Nesse ponto, disse isso, claro, e continuo mantendo essa postura. Até porque não sou eu quem diz que o governo Lula, que Lula é chefe de quadrilha, quem disse foi a Polícia Federal, o Ministério Público e os processos que ele tem nas costas. Dilma foi impeachmentada, mas aí é outra coisa. Mas voltamos à questão da professora Marleide. Eu fiz uma crítica à PLB Feira de Santana e diretamente à professora Marleide, pelo fato de que a PLB, na minha concepção, que antes era um sindicato que não se envolvia na questão política, partidária, ideológica diretamente, e agora ela tinha mudado de foco. E que haveria uma necessidade de que o governo municipal tomasse alguma posição quanto a isso. Essa foi a crítica veemente contra a professora Marleide, que hoje preside a PLB Sindicato. E nesse momento, por uma questão normal, correta e coerente, sensata, e de pessoas que procuram realmente resolver as coisas da melhor maneira possível, a professora Marleide, junto com sua assessoria de comunicação, junto com a sua assessoria jurídica, pediu o direito de resposta, e esse direito de resposta, nesse momento, a partir de agora, durante 5 minutos, está sendo concedido à professora Marleide. Professora Marleide, boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco, e a senhora, os microfones estão à sua disposição. Primeiro, boa tarde, Joilton Freitas, boa tarde aos ouvintes, e o Yuri, que estava aqui também. É o Tayuri. Tayuri, que faz com você o programa, e especial aos ouvintes. Eu quero dizer que eu estou aqui acompanhada do jornalista da PLB, Rafael Lopes, e também da direção do sindicato, né, de Yara, Ivonete, de Meire e Graça, que todas estão ali também, né, juntamente, que vieram nos acompanhar. Bom, primeiro eu quero fazer algumas colocações, pontuando. Primeiro que quando você se dirigiu, aí falou assim, professora Marleide, não sei das quantas. Eu quero dizer que, com todo respeito, sabe, Joilton Freitas, que você é Joilton Freitas, não é? Cidadão de bem, não é? E eu também sou professora Marleide, tenho nome, sobrenome, então Marleide Oliveira. Porque eu acho que não precisa se dirigir, professora Marleide, não sei das quantas. Então, eu queria abrir colocando isso. Segundo, eu fui eleita para representar os trabalhadores da educação.
E aí quando você fala que a PLB se transforma num partido político, eu quero dizer que quem não pode ter lado nesse país político, partidário, que tem que ter independência e ser imparcial, não é sindicato. Quem tem que ser imparcial é a imprensa. A imprensa no Brasil é para as rádios, os meios de comunicações, os jornais, divulgar os fatos. Infelizmente no nosso país, a imprensa, a grande mídia, ela tem lado. E a gente viu aí agora, houve um golpe no Brasil. Houve um golpe em 64, um golpe chamado, que foi mesmo feito na força da guerra, mas no Brasil agora aconteceu um golpe institucional. E nesse golpe teve lado. Quem tomou a posição para, junto com os golpistas, a Rede Globo, a grande mídia, a revista Veja, a Folha de São Paulo, enfim, a mídia tem lado. E aí, por que nós trabalhadores, nós não temos lado? Então, a PLB não é partido político. Agora, a PLB tem um lado político. E qual é esse lado político? É a defesa da classe trabalhadora. Porque nós moramos em um país capitalista que tem luta de classe. Então, tem a classe dos ricos, dos privilegiados, dos empresários, da burguesia, e tem um lado de cá, que é o lado da classe trabalhadora. E eu represento o lado de cá, é o lado político trabalhista dos trabalhadores. Então, isso é necessário dizer. Então, se no momento histórico da PLB ela teve algum título lá que não tinha partido, foi equivocado, não é? Sem fazer política, não, porque a política é essa. Qual é a política que nós temos que empreender na PLB? A política, não é, da defesa dos direitos, da educação pública de qualidade, para que os pobres, a negrada, a meninada negra e pobre tenha direito à educação pública de qualidade. Então isso é fazer política. Como é que a gente vai dizer que isso não é política? Isso é fazer política. Agora eu quero ressaltar que a PLB Sindicato não é partido. Eu posso ter meu partido. Como os professores têm, independente na escola, cada um tem seu partido. A diretoria, cada um tem seu partido. Pode votar em quem quiser. Então essa liberdade nós temos, certo? E eu quero também ressaltar quando é colocado o quê? Porque estavam na greve. Por que nós estávamos na greve? Nós não podemos, eu respeito sua opinião, mas nós trabalhadores não poderíamos ser a favor da PEC 241, que depois passou a 55, por quê? Porque a PEC é perversa. Perversa contra quem? Contra os trabalhadores, contra o povo, contra a meninada que vai precisar de emprego na frente, contra a educação, porque na PEC está embutido um limite para a saúde e para a educação. Como é que nós poderíamos ser a favor dessa PEC? Jamais, não. Quem é a favor dessa PEC foram aqueles que tiraram a presidente Dilma, que foi eleita democraticamente, e aí fizeram o golpe. Por que fizeram esse golpe? Primeiro, para poder, na frente, tirar direitos da classe trabalhadora, porque está aí, reforma trabalhista. O que é isso? Aumentar a carga horária de 8 para 12 horas, aposentadoria aos 65 anos, que vem a reforma da Previdência, vem a questão, do trabalho, do FGTS, que a gente não sabe como vai ficar, de 1/3 de férias, do 13º, enfim, tudo isso. É a reforma trabalhista que os empresários, de olho no Brasil, estava há muito tempo. O neoliberalismo, que foi, num momento, pelo presidente Lula e a presidente Dilma, suspenso, e agora a gente está vendo aí as medidas neoliberais para tirar direitos adquiridos da classe trabalhadora. Então, a PLB não poderia ficar de fora. Como eu poderia, como representante dos trabalhadores, nos omitimos desse processo de luta, de ir para as ruas, como fomos dia 11, fizemos a greve geral, de fechar as estradas, de estar nas ruas com as bandeiras de luta dos trabalhadores. Então, isso a PLB fez. Esse lado político a PLB tem e vai ter sempre, da luta na defesa da classe trabalhadora. Eu também quero dizer que a burguesia está organizada contra a gente. Organizou-se no golpe e agora está organizado no golpe maior, que é tirar direito. Vão tirar direitos nossos, porque os avanços trabalhistas sempre incomodaram essa elite, essa burguesia aí, essa classe que fez a escravidão no Brasil. Parece que as pessoas esquecem. O Brasil passou quase 400 anos de escravidão. Então tem muita gente que ainda não aceita, Yuri e Joilson Freitas, que os negros e os pobres possam ter acesso à universidade. Isso foi feito do governo Lula para cá. Ninguém pode negar isso, os avanços, e nós temos crítica ao governo Lula, temos crítica ao governo de Dilma, mas quem pode negar que no banco da universidade
depois de Lula, sentou-se os negros e os pobres. O filho da empregada doméstica, o filho dela, está sentado nas universidades públicas, que é para garantir para o povo, junto com o filho dos ricos, que faz engenharia, que faz direito, que faz medicina, que faz odontologia e outro. Então, isso incomoda, porque tem uma classe dominante que eles não aceitam essa ascensão do povo, dos negros e da classe trabalhadora. Então, isso incomodou, e aí foi o golpe. Muita gente está incomodado ainda nesse país, em pobre, que morava no barraco, que morava debaixo da ponte, ter casa, minha vida para morar, para pagar R$50, R$25. Isso incomodou. Incomodou que a empregada doméstica tivesse carteira assinada. Eu vou concluir. 6 minutos, Enfim, então, eu quero dizer, concluindo, que como é que a gente não ia para a rua? O nosso piso está em perigo de ser retirado. O presidente Lula nos deu, a partir de 2008, que nunca teve piso, na Constituição tinha, mas nunca ninguém fez. Hoje, o reajuste do piso, 7,64, é o do mais baixo de todos os anos. Então, por tudo isso, eu acho que nós, professores, trabalhadores da educação e todos os trabalhadores, vamos nos juntar, porque vem a greve geral, dia 15 de março, greve geral no Brasil todo, a educação vai parar por tempo indeterminado. Nós vamos dizer, o Fora Temer, não aceitamos essas medidas perversas contra a educação, contra a saúde e contra a classe trabalhadora. E para concluir mesmo, eu quero dizer que quando você disse que o prefeito não era para ter diálogo com a gente, não é bem assim. Nós da PLB queremos o diálogo. O prefeito foi eleito, como eu fui, para sentarmos, discutir. Aqui em Feira tem vários problemas. Tem plano de carreira de 92, é o plano mais antigo que tem da região. Professor não tem regência de classe, professor de feira não é valorizado para fazer formação continuada, que é garantido por lei. Então aqui em Feira, o ano passado, para o prefeito cumprir a lei da reserva, foi com uma greve de 19 dias. Então, e por último, quando foi dito aí que nós somos gente preguiçosa. Eu não sou preguiçosa, eu tenho 61 anos e até hoje eu trabalho. Trabalho desde os 15 anos de idade. Então aqui no Brasil, negro e pobre sempre trabalhou. Agora sempre trabalhou para sustentar essa burguesia, esses ricos que nos exploram, que nos massacram, que querem continuar cada vez mais ricos, porque o Brasil é um dos países que mais tem concentração de riqueza. Agora, o que nós fomos para as ruas é dizer que professor, não era tirar com medidas dessa PEC que terminou 5.5, tirando os trabalhadores. A PEC é perversa. O que tem que fazer no Brasil é a reforma para tirar de quem é rico. Tem que dividir a riqueza, tem que pagar imposto. O rico não paga imposto. A Rede Globo deve mais de 500 milhões à Receita Federal e ninguém comenta. Então os ricos daqui devem ao Brasil, devem ao governo e devem ao povo. Mas, no entanto, quem está pagando, não é, o pato, quem está pagando imposto somos nós. E aí vem o governo fazer reforma para não tirar dos ricos, tirar da classe trabalhadora. Então, concluindo mesmo, eu quero dizer que vamos para as ruas e tenha certeza, Joilson, e todos os ouvintes, que a PLB vai continuar dessa forma política nas ruas, defendendo os interesses não só dos professores e os funcionários e os trabalhadores de educação, mas defendendo os direitos de todos os trabalhadores, porque trabalhador nós somos iguais. Não vamos aceitar essa reforma da Previdência que vem aí, como você colocou aqui anteriormente, que é para a gente pagar a aposentadoria por 49 anos, ter 65 anos, e o governo vai querer que a gente morra, pague e não aposente. Então era isso, agradecer aqui o espaço democrático que você nos permitiu de falarmos aquilo que era para a gente ter falado no outro momento, mas não foi possível. Então, muito obrigado, e eu quero dizer, a luta continua, não é? Pela uma escola pública de qualidade, por melhores dias para os trabalhadores, porque o desemprego está aí. Tiraram a presidente Dilma, mas o Brasil não melhorou, o Brasil piorou. Os ricos não, porque o Brasil nunca foi ruim para rico. O Brasil tem sido muito perverso com nós, trabalhadores. Grande abraço.